Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui para falar sobre a questão do preconceito contra o ateísmo, só que agora eu gostaria de apresentar alguns relatos que eu pedi para as pessoas escreverem, tanto aqui na aba comunidade do canal do YouTube, quanto lá no grupo sobre história do ateísmo que eu tenho no Facebook. Então a ideia é pegar um pouco esses relatos como uma forma de termos uma comprovação, ainda nos dias de hoje, daquele tema que eu discuti na disciplina, não ia falar na disciplina, mania de professor, que eu discuti naqueles vídeos sobre as origens do preconceito em relação ao ateísmo. Então eu gostaria de ler aqui alguns relatos e depois, no final da leitura, eu vou dizer algumas palavras em relação a isso. Então, por exemplo, em relação ao que o pessoal escreveu na aba comunidade do canal do YouTube. Então, vamos ver aqui alguns desses relatos. Uma das pessoas escreveu o seguinte: é bem complicado se assumir ateu porque a partir do momento que isso acontece, você praticamente fica proibido de ficar doente ou ter problemas, pois todo mundo vai te jogar na cara que esse mal é porque você não tem fé em nada. Fora que você sempre é obrigado a ficar se justificando sua falta de crença quase a todo momento, porque jogam ônus da prova contra quem não crê quando deveria ser o contrário. Um outro depoimento foi o seguinte: meu irmão perguntou se eu era anticristo. Meu irmão, hein? Que ele tinha vergonha dos amigos perguntando isso a ele. Respondi que não sou anticristo, nem antignomos, duendes ou fados. Até foi um pouco... teve um pouco de humor aqui na resposta. Já questionei durante, o terceiro relato, já questionei durante uma fala de um pastor que foi na escola, onde ele fez uma colocação de que os bebês não morrem na barriga da mãe por motivos divinos. E eu contestei isso. Disse que não sabia bem o porquê, mas que o professor de biologia talvez saberia explicar. Tive que ir para a diretoria, assinei o livro, o famoso livro da escola lá, de mau comportamento, e tive que pedir desculpas ao pastor. Um ex-amigo disse que era preferível ter virado um drogado do que se assumir ateu. Outro relato. Mais um. No meu local de trabalho, pouco antes de recebermos a ordem de fechar por conta da pandemia, alguns colegas evangélicos queriam fazer uma oração e praticamente queriam que todos participassem. Um deles disse: até mesmo você que é ateu poderia se juntar nessa oração. Respondi que não faria isso, pois contrariava meus princípios, o que gerou um clima de insatisfação. E ainda terminei recordando a estes que eu tinha o mesmo direito que eles na minha expressão. Mesmo trabalhando virtualmente, me comunicando com os mesmos, nunca mais tocaram no assunto. Aquele famoso climão. Um outro relato. Uma vez me perguntaram se acreditava em Deus. Quando disse que não, essa pessoa disse que a partir daquele momento iria ter medo de mim. Eu respondi que não devia, pois nos presídios há mais crentes em Deus do que ateus. Mais um aqui, ó. Meu ex-marido me obrigava a ir para a igreja porque ele sabia que eu não podia me assumir ateia por causa dos meus pais, para evitar conflitos. Me provocava e queria que eu provasse a inexistência de Deus e queria que eu o convencesse das minhas convicções. Me provocava a discutir quando eu evitava discutir para não perder tempo. Afirmava que os ateus não têm função alguma no planeta. Apenas vegetam e são a raiz de todo o mal. É uma longa história, apenas resumir. Esse é um relato muito forte da questão de preconceito em relação ao ateísmo. Tem um outro aqui, um último relato do pessoal que escreveu na aba comunidade, que eu vou ler. Uma vez em todas as festas e feriados que passo com a família, sempre tem aquele familiar que gosta de fazer piada e insinuar que todos os problemas que a gente
tem na vida é influenciado pela falta de Deus. Se está gripada, é porque você não ora. Se está desempregada, é porque não pede perdão a Deus pelo pecado. E por falar em desemprego, fui na cabeleireira anos atrás e ela, sabendo que eu estava 3 meses desempregado, me mandou ir na segunda-feira na igreja dela para pegar a bênção com o pastor, porque era dia de graça da prosperidade, para ver se Deus me abençoava e eu conseguia um emprego. Quando eu disse que era ateia, ela disse: por isso você está desempregada, desse jeito não vai conseguir emprego nunca. Tive 2 empregos após esse episódio e obviamente troquei de cabeleireira, claro. Agora eu gostaria de ler alguns relatos que foram colocados no grupo do Facebook História do Ateísmo. Então, um desses relatos, até a pessoa disse que ela pode se identificar, que eu falei que eu iria preservar a identidade da pessoa, ela podia escrever o relato que eu não iria identificá-la. Mas no caso aqui a pessoa disse que poderia identificá-la. O nome da pessoa é Darcy Rodrigues. Ele diz o seguinte: tenho 2 experiências de preconceito. A primeira foi no final dos anos 90, 1990. A namorada era muitíssimo apegada à religião católica. Ela pediu para que eu fosse no retiro de carnaval com ela, com a intenção de me converter. Obviamente que ela falhou. Ficou revoltada comigo e nosso relacionamento desmoronou. Claramente terminou um namoro por causa do meu ateísmo. Ela desviava o assunto porque não queria admitir. A segunda vez que sofri preconceito, isso custou meu emprego. O proprietário da academia descobriu sobre minha descrença e inventou uma história de que muitos alunos reclamaram por eu não aceitar o Deus deles. Caberia processo, mas não fiz. Arrependo de não ter feito. Um outro relato aqui diz o seguinte: no meu caso, foi no ambiente familiar. Minha avó e minha mãe acham que tudo não passa de uma fase. Constantemente elas questionam minhas decisões ideológicas e, claro, minha descrença. Sempre dizem que eu sou muito nova e vou me converter ao longo da vida. Sempre que podem, tento abordar o assunto da conversão, dizendo que elas rezam para que isso aconteça logo. Isso lembra um pouco aquilo que eu li, que o Platão, ele fala lá no livro 10 da obra As Leis, que a descrença em relação ao sagrado, no caso ele estava se referindo aos deuses, seria uma fase passageira da vida dos jovens, que enquanto adulto isso terminaria. Então, o que não não tem comprovação empírica, conversando com as pessoas, mas esse tipo de argumento até hoje ele se faz presente e a pessoa aqui ela deixa isso bem manifesto. Outro relato aqui do grupo, a história do ateísmo. Tenho vários, mas esses dias minha filha estava me perguntando por que a amiguinha dela sumiu. Tive que explicar que apesar das duas serem muito próximas, quando a mãe dela descobriu que éramos ateus, ela achou estranho e começou a evitar contato com as duas. Depois que eu recusei a dar uma ajuda para a igreja, a menina nunca mais teve contato conosco. Outra colega se recusou a acreditar que eu era ateia e passou alguns dias no loop repetindo: mas você é uma pessoa boa, mas você faz doação para caridade, mas você respeita as pessoas. A ideia de que toda moralidade tem uma fonte religiosa. Também é uma coisa que está lá em Platão, isso aí também está presente. Não sei até hoje se ela acredita que eu sou ateia ou se ela acha que eu não sei o significado de ser ateu. Vamos ver aqui se tem mais relatos. Ser ateu é carregar consigo um estigma. Sou ateu e quando o revelo, sou visto com muita indiferença e tratado com ignorância, desprezo. Portanto, só digo que sou ateu quando tento me evangelizar, querendo me enfiar seus dogmas religiosos. Mas em uma empresa jamais revelo isso, porque já sofri preconceito e discriminação no ambiente de trabalho. Mais um. Tenho amigos que me visitavam quando vinham visitar os pais na cidade onde eu moro, mas depois que viram minhas postagens no Facebook de vertente ateísta e anti-bolsonarista,
não me visitaram mais e declararam para minha esposa que se afastaram por conta do ateísmo. Aqui também tem um relato da pessoa, ela também disse que poderia identificá-la. É a Sofia Borghetti Frison. Ela diz o seguinte: resolvi me assumir aos 10 anos. Quem plantou a sementinha foi meu pai, ex-seminarista, professor de história e ateu. Minha madrasta ficou pé da vida. Ela é narcisista, então meu relacionamento com ela era difícil. A mãe dela debochava muito de mim, meu meio-irmão e uma prima também. Sou privilegiada porque não escondo de ninguém e nunca mais meteram a mão comigo. E mais um relato, para finalizar, o último relato que eu gostaria de ler aqui para vocês. Um dia no trabalho fui obrigada a participar de um evento que teve oração, música, e a galera toda emocionada e eu lá sem demonstrar qualquer reação, e essa situação deixou minha descrença evidente. Depois desse dia veio o tratamento diferenciado, o assédio moral, pessoas me evitando. Então notem, acho que esse era o último relato. Notem o seguinte, os casos de preconceito e de discriminação, a pessoa, pelo fato dela não ter uma crença religiosa, se manifestam no ambiente familiar, isso é muito evidente, os relatos demonstram isso. Também nas relações afetivas, e aí o caso daquele relato onde a pessoa era casada, e o esposo ficava provocando-a constantemente pelo fato dela ser ateia, muito forte mesmo. Também o preconceito no ambiente de trabalho, isso aí é uma coisa que os relatos também indicam, e nas relações de um modo mais amplo, as relações no espaço público de um modo mais amplo. Mas as questões no ambiente familiar, nas relações afetivas e no ambiente de trabalho, que geralmente é onde as pessoas elas estão mais inseridas, mais envolvidas no seu dia a dia, é ali que isso se torna mais forte. E claro que uma vez que você tem essa dificuldade, a partir desses ambientes, isso torna tudo mais difícil assumir publicamente a questão da descrença religiosa, do ateísmo. Uma segunda questão que eu gostaria de comentar, baseado nesses relatos, são as justificativas. Então, o que se percebe é o seguinte, que a ideia da pessoa ser ateia está associado àquela antiga, mas muito antiga ideia, que nós podemos lá em Platão encontrar isso, que é o fato de que a pessoa não acredita em Deus, ela é uma pessoa imoral, ela é uma pessoa não confiável, ela é uma pessoa que não tem normas, não tem nenhum tipo de respeito em relação às outras pessoas, enfim, ela é uma ameaça. Hoje ela é muito mais uma ameaça em termos de moralidade, de influência que pode exercer por causa disso, etc. e tal. Lá na Grécia Antiga, além dessa questão, uma outra questão que também se evidenciava era a ameaça política. Eu diria que isso tem um pouco ainda hoje, mas não é no mesmo patamar, não é no mesmo nível que isso era pensado lá na Grécia Antiga. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo trazendo esses relatos exatamente para mostrar um pouco para vocês como as origens do preconceito em relação ao ateísmo, o que foi colocado como elementos para fundamentar o preconceito em relação aos ateus e às ateias, por incrível que pareça, ainda que seja algo de séculos atrás, eu diria, muitos séculos atrás, mais 2.500, 2.400 anos atrás, ainda hoje persiste. Então esse é um desafio que nós ateus e ateias infelizmente ainda enfrentamos. Bom, esse era o vídeo, um abraço a todos e a todas e até breve.